Sejam bem-vindos ao canal Decolando na História. Neste vídeo será abordado como você pode aprofundar seu conhecimento de história através dos games. Muito se fala na área de educação sobre a questão da gamificação para o desenvolvimento educacional dos estudantes. Porém, esse assunto sempre gera muitas dúvidas de como realmente se utilizar das plataformas de games para aprendizado. Logicamente que cada área disciplinar tem suas especificidades, e neste vídeo será abordado como aprofundar seus conhecimentos de história através dos games em casa. As plataformas que serão apresentadas neste vídeo dificilmente serviriam para serem usadas em sala de aula, mas são excelentes para serem utilizadas em casa em suas horas de lazer. Aqui serão apresentados somente alguns exemplos de jogos voltados para a história. Provavelmente existem muitos mais jogos além dos que serão apresentados, mas tome estes como exemplo de como se utilizar dos games para aprofundamento da aprendizagem. O primeiro jogo a ser comentado é o RPG Kingdom Come. Além de possuir uma história interessante, esse game te introduz no meio de um cenário medieval do leste europeu. Ele possui um sistema de combate diferenciado que é totalmente baseado nos combates medievais reais. Em seu Codex, que é uma enciclopédia interna do jogo, que vai sendo alimentada conforme você avança na história, possui informações muito importantes sobre o período medieval em diversos aspectos. O segundo jogo, também a respeito de um mundo medieval, é o Medieval Dynasty, que seria um simulador de vida. Nele você começa a construir uma vila medieval para recomeçar a vida e aborda aspectos mais sociais e econômicos do período, sendo que além de construir as edificações, você passa a ter que gerenciar vários aspectos de cunho econômico para conseguir ter alimento e sobreviver ao clima do inverno que vem de forma bem rigorosa no game. A produtora de games Paradox, que produz jogos de estratégia de grande excelência, possui uma série de jogos com temas históricos bem voltados para questões de geopolítica, sociais e econômicas. Esses jogos são do estilo Grand Strategy, em que você atua como governante de um território em meio à vastidão do mundo. Cada um desses jogos tem como plano de fundo períodos históricos bem distintos, e mesmo que neles você consiga realizar mudanças de eventos históricos, criando assim um mundo de eventos paralelos ao nosso, eles seguem uma ordem cronológica de eventos similar aos acontecimentos históricos reais. Além disso, é possível compreender, através da mecânica do jogo, como eram as relações políticas, sociais e econômicas da época, dando ao jogador o poder de tomar ações nessas áreas como um governante do período, e podendo construir uma linha histórica igual à real ou criar uma nova cadeia de eventos fictícios. Entre esses jogos da Paradox destacam-se Hearts of Iron 4, que se passa no período da Segunda Guerra Mundial, Europa Universalis 4, que compreende o período da Idade Moderna, e Crusader Kings 3, do período medieval. Lógico que aqui foi dado somente alguns exemplos dos títulos da produtora, sendo que há jogos dessas séries anteriores aos citados e também jogos que passam em outros períodos históricos e regiões. Agora temos que comentar também a respeito de uma série de jogos de grande strategy mais voltada para a guerra, mas que mesmo assim não sai do contexto educacional, que é a série de jogos Total War, que tem diversos títulos lançados de diferentes períodos históricos e dá a opção do jogador de controlar um povo
na glória da conquista de territórios para criar uma sociedade totalmente poderosa dentro do mundo. Nesses jogos é possível conhecer povos dos períodos históricos que não se tinha conhecimento e adquirir o conhecimento de como eram os combates daquele período em específico e quais tipos de armamentos usavam. Esses jogos também seguem eventos históricos reais e podem ocorrer mudanças históricas pelas ações tomadas no jogo. Alguns títulos lançados da série Total War são Medieval 2, Shogun 2, Home 2, Attila, Thrones of Britannia e Empire. Logicamente, estes são alguns exemplos dos lançamentos dessa série. Voltando para a Idade Média, temos também os jogos da série Stronghold, que simplesmente é um jogo de estratégia que coloca o jogador no lugar de um senhor feudal do período, e este deve construir, administrar e proteger seu feudo de invasões. Nele o jogador consegue ter uma imersão do que era um feudo na época e como era a vida nesse período. Seguindo praticamente o mesmo conceito, foi lançado em 2024 um novo jogo de estratégia medieval, em que coloca o jogador no lugar novamente de um senhor feudal para construir, administrar e defender seu território, além de dar a opção de dominar outros territórios. Esse jogo chama-se Manor Lords, e mesmo tendo praticamente a mesma ideia Stronghold, ele é mais complexo em diversos pontos e cria uma imersão no cenário medieval de forma fenomenal. Mas será que somente com jogos de RPG e estratégia é possível aprender algo sobre história? Por incrível que pareça, com simuladores também é possível. A série de simulação da Segunda Guerra Mundial, IL-2, traz uma construção de conhecimento histórico além do que se adquire ao compreender como eram realizados combates aéreos e bombardeios naqueles períodos. O simulador IL-2 1946, mesmo sendo bem antigo, mostra uma infinidade de nações envolvidas no conflito nos dois lados e algumas das aeronaves utilizadas, podendo o jogador pilotá-las em combate. O simulador Rise of Light e o DLC Flying Circus do IL-2 Battle of Stalingrad também coloca o jogador no meio dos combates aéreos da Primeira Guerra Mundial. Aqui estão alguns exemplos de jogos que podem ser usados para aprofundar seus conhecimentos e história. Logicamente que esses não são os únicos disponíveis no mercado com este viés. Muitos são os títulos lançados e uma busca apurada por eles vale muito a pena. Uma questão importante: é bem provável que muitos jogos aqui apresentados e outros encontrados no mercado não tenham versão em português. Neste caso, além de servirem para aumentar seu conhecimento e história, podem servir para o estudo da língua inglesa. Muitos desses títulos também podem parecer muito complicados de se jogar no começo, mas ao estudar as mecânicas de jogo, você verá que será possível jogá-los sem problemas. Tudo é aprendizado. Como dito anteriormente, esses jogos apresentados possivelmente não seriam adequados na sala de aula, mas são uma excelente pedida para os momentos de lazer. Sempre é possível aprender algo. Não precisa estar preso numa sala de aula.